Secretário Lucas, seja bem-vindo, irmão. Boa noite, senhor presidente, Daniela, todos os vereadores aqui. Boa noite aos professores, aos meus nobres colegas, né, meu exército que veio aqui. A saúde sem eles também não acontece, são peças fundamentais aí, representando toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde. Venho aqui estar respondendo aos nossos vereadores, né? Ao vereador Carlos Eduardo, a convocação aqui na casa. Ele me solicitou 3 assuntos aqui de grande relevância, né? Que é... Sentado aqui é melhor. Então, assim, eu vou citar o primeiro, que é... Ele me pergunta aqui sobre o funcionamento das unidades básicas de saúde, né? Enquanto a esses funcionamentos aqui, ele pede esclarecimento sobre a operacionalização das unidades, incluindo horários de atendimento, serviços oferecidos e recursos disponíveis, né? Então, assim, nessas unidades básicas de saúde, eu falo que o nosso município de Orizona, ele é um município muito diferente dos demais, né? É um município, assim, hoje de 17 mil habitantes, né? A gente tem municípios aqui maiores na região nossa aqui, próximo. Vou dar um exemplo de Pires do Rio. Pires do Rio, hoje, eu tive reunião lá semana passada com a secretária de saúde, a dona Nédia Mazon, né? Tratando de assuntos de interesse do nosso município, parcerias, de fato, né? E ela me relatando, eu conversando com ela lá, e hoje o município de Pires do Rio possui 7 estratégias da família, né? Para o município, assim, de forma bem maior do que o do nosso município, em quantitativo de população. Nosso município de Orizona também possui 7 estratégias da família. Só que essas 7 estratégias da família, ela se ramifica bem, né? Como todos aqui, a gente tem a unidade lá da Posse, né? A gente tem a unidade da Panela Quebrada, que eu estive visitando na semana passada. Nós temos aqui no Rio do Peixe, né? Nós temos no Campo Aberto, nós temos Curumbajuba, Montes Claros, Apamac, né? Cachoeira, o assentamento, né? Nós temos Taquaral, nós temos Firmeza, acho que eu devo ter recordado todos aqui, Taquaral de Cima, né? Salto. Então, isso se ramifica bastante, se não me engano, se torna quase 19, né? Então, essas estratégias da família, hoje temos o SF1, que é o Nossa Senhora de Fátima, foi o primeiro, né? Temos o SF2, que é do Santa Maria, o SF3, que é o da Cachoeira, né? O da Cachoeira hoje, ele atende a Posse, a Cooperativa da Posse e a Mata Taquaral. Nós temos o SF4, né, que é o do Buritizinho, que abrange hoje Curumbajuba, Montes Claros e Apamac. Essa região do Buritizinho hoje é uma região a maior que a gente tem, em extensão territorial, né? E desde quando eu assumi a secretaria, no final do ano passado, eu já identifiquei esse problema e já solicitei a divisão dessa área. A gente está criando a 8ª estratégia da família. A gente já tem autorização aí do Estado,
né? Estou aguardando agora do Ministério da Saúde para a gente estar finalizando esse processo, para a gente estar montando uma nova equipe, porque é uma área muito ampla que necessita de atendimentos assim, mais vezes na semana, igual, por exemplo, Curumbajuba e Montes Claros. Temos a unidade 5, né, que é a unidade do Batã, que hoje atende o Rio do Peixe e Campo Aberto. A unidade 6, que é a unidade do Santa Luzia. E temos a unidade 7, que é a do Taquaral. E a unidade do Taquaral, ela abrange ali a Firmeza e a Cooperativa, que é o assentamento. Nessa, como se diz, falando assim da estratégia do funcionamento das unidades básicas de saúde, né, que é a atenção primária nossa, é onde tudo começa na saúde, é ali. O vereador pediu sobre a operacionalização. Então, ela é dividida, eu vou estar passando para vocês, eu estou documentando para todo mundo aqui, especificado quantas vezes no mês tem atendimento em cada unidade, quantas vezes por semana, que tem unidade que é de 15 em 15 dias, ou unidade que é uma vez por semana. E temos unidade que tem funcionamento todos os dias. Você vai estar recebendo esses documentos aqui. Em relação aos horários, eles são bem diversificados. Porque hoje, por exemplo, eu pego Buritizinho, que está a 40 quilômetros daqui, eu tenho veículo que leva o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, fisioterapeuta, educador físico. Então, ela tem que ser dividida, porque não cabe tudo em um veículo só, né? Então, no exemplo do Buritizinho, às vezes eu tenho atendimento médico na parte da manhã e atendimento odontológico na parte da tarde. Então, ele é dividido dessa forma. Se às vezes tiver alguma dúvida, a gente está aqui para estar esclarecendo. E em relação aos recursos disponíveis, essa atenção primária, que é a atenção básica, né, ela é custeada tripartite, né? A gente tem os recursos aqui, que são recursos da União, do Estado e do município. E isso é uma conta que eu poderia fazer para você, porque é relacionado à população, né? A contrapartida da União. Essa contrapartida da União, através dela, o Estado ele subsidia 25%. O município ele tem um quantitativo mínimo de 15%, tá? Que é o Tesouro Municipal. Então, assim, até dou um exemplo hoje mais cedo para a vereadora Daniela, para ela estar entendendo um pouco. Se anual a União nos passa R$1 milhão, para a gente estar custeando a atenção básica, a atenção primária, né, a nossa saúde do município, o Estado ele tem que passar uma contrapartida de 250 mil. E o município, no mínimo, 150 mil. Né? Só que isso é variável. É variável. Se eu te der um exemplo, às vezes, que o repasse da União foi esse, mas eu tenho algum deputado, às vezes, se vocês tiverem, a gente precisa de recursos, né? A saúde, ela necessita de recursos. Se algum deputado federal nos passa aí alguma emenda parlamentar, vamos supor que no decorrer do ano, o vereador Daniel Hipólito conseguiu emenda parlamentar aí de 500 mil, o vereador Carlos Eduardo mais 500 mil, são mais 1 milhão, né? Aí o Estado tem que entrar com a contrapartida proporcional daquele valor e o município com o quantitativo proporcional daquele valor. Então, não é um número exato. Então, anual... Por isso que existe o teto, certo? Eu vou chegar lá. Você deve estar falando do teto MAC, né? Isso. O teto MAC já entra no média e alta complexidade, né? Que já é uma verba destinada, no caso, hoje a gente tem a policlínica, hoje a gente tem o hospital, né? Então, ele já é um teto para essa média e alta complexidade, que é um teto que a gente já está em tratativas, né?
para poder estar aumentando esse teto MAC. O nosso município hoje ele mais presta serviço, ele mais tem gastos, mas tem pouco retorno. E essa dificuldade não só de Orizona, é a dificuldade de todos os municípios, tá? Porque essa briga não é com um prefeito aqui, não é com o governador do estado, né? Essa briga já é lá no, como se diz, na União, tá? Então a gente já tem tratativas, porque a gente tem que ter embasamento, a gente tem que ter. Então eu participo bastante das reuniões da CIR, onde que a gente leva essas discussões, monta os projetos, né, e solicita esse aumento do teto MAC, o vereador Daniel Hipólito. Então, assim, explicando essa questão do funcionamento das unidades básicas de saúde, eu encerro essa parte com essa explicação. E a gente passa para a relação do funcionamento da policlínica e do hospital, onde o vereador pede informações sobre a integração entre a policlínica e o hospital, incluindo a referência e contra-referência de pacientes, bem como a gestão de recursos e equipamentos. O vereador sabe o que é referência e contra-referência? Referência e contra-referência, ela foi criada na estratégia da família a respeito da comunicação do médico da família. O que é o médico da família? É o médico lá inicial, lá na atenção primária, aquele médico que está aí na sua região, que conhece você, sua família, a comunidade que você mora, o ambiente que você convive ali. Então ele te conhece bem. Então essa referência, às vezes você como paciente, às vezes lá da posse ou lá da firmeza, precisa de um endocrinologista, de um ortopedista, né? Ou de um ginecologista, de um profissional assim, especializado, que já entra no médio de alta complexidade, né? Essa referência foi criada para isso, porque ele vai solicita que o Joãozinho necessita de um acompanhamento ortopédico, porque jogando bola no campinho de terra ele virou o pé, né? Não vai explicar dessa forma, mas ele vai usar os meios dele de comunicação com o profissional, no caso o ortopedista lá na frente. Então ele está fazendo uma referência, né, àquele paciente. E a contra-referência é quando ele foi atendido no ortopedista, se teve uma fratura ou não, ele teve ali, solicitou alguns exames, fez a indicação de tratamento e retorna ele lá para a região dele, né? Para a atenção primária dele lá, para a atenção básica dele lá. Porque a gente não pode deixar o ortopedista ficar tendo retorno daquele paciente ali, né? Sendo que a demanda é alta para algum especialista. Então, essa referência e contra-referência, ela não existe entre o hospital e a policlínica, porque o hospital ele não é o médico da família, né? Ele é uma urgência e emergência. Então, a gente tem sim essa referência e contra-referência na atenção primária com a policlínica, com o CAPS, né? Então, aí se usa essa referência e contra-referência. Se eu deixei bem explicado, se era essa a sua pergunta, se você queria entender um pouco sobre esse assunto, então, só para deixar bem claro que não existe essa referência e contra-referência do hospital com a policlínica. Secretário, primeiro, só de interromper um minutinho, primeiro, qual é o motivo da convocação? Para que a população realmente saiba o que está acontecendo. Por isso nós o convocamos. Primeiro, quero parabenizar você, enquanto secretário, por vir aqui nessa casa. E é isso que nós queremos, discutir com os diretores, os secretários das pastas, para que a população fique informada. Porque não cabe a nós, enquanto vereadores, às vezes levar uma informação que é de competência de um secretário e a população, às vezes, não entender. Porque não estou dizendo que acontece, que aconteceu, o que acontece no município. Mas existe aquele negócio do culpado, né? Você sabe o que eu estou dizendo. Não, foi lá, resolveu. Então é isso que a gente precisa. Trazer para a população, porque quando a população ela busca uma informação com a gente, vereador Daniel, como o Daniel disse aqui, a gente precisa estar, olha, você sabe como que funciona? Você viu como que o secretário expôs? Porque Vossa Excelência, por exemplo, não tem como estar nos 4 cantos do município esclarecendo para a população.
né? Mas o vereador, como ele é o para-choque da sociedade, toda hora tem um questionamento. E às vezes o que se orienta para a pessoa? Bom, você está cumprindo com aquela cronograma que tem que ser cumprido para você ter o atendimento? Porque o que acontece muitas das vezes, secretário, é o seguinte: o cara machuca, por exemplo, o ouvido hoje. É uma coisa que vai ter que passar por uma cirurgia. Quem trabalha na regulação da cirurgia sabe como que é isso. O cara quer operar amanhã, ele foi lá no médico, organizou, deu entrada, aí depois da manhã ele está te ligando: não, tem que operar, já tem uma semana que eu estou esperando, né? A gente sabe como funciona isso. Então é por isso que a gente convoca o secretário na casa, para ele trazer as informações, porque hoje é tudo gravado, a sociedade está vendo, para poder informar para a população saber também o procedimento correto, para não tumultuar lá na frente. Porque senão o que acontece? Enquanto eu estou te falando, o cara quebrou o pé, veio para o hospital, precisa de uma vaga para uma cirurgia, o cara acha que essa vaga tem que sair hoje. A gente sabe a urgência da sociedade quando está doente, mas precisa ter esse esclarecimento. E aí a questão da referência e da contra-referência é porque tem muito questionamento. E aí então é preciso que a população fique sabendo. Aí o 24 horas, onde que funciona? Como é que é isso? Porque eu entendo perfeitamente, secretário, que a pessoa, quando ela está doente, que ela está na dor, talvez seja difícil para ela compreender tudo isso, né? Então a gente tem que estar informando a população, para a população saber os seus direitos, os seus deveres, como é que funciona. A gente sofre muito com isso, vereador Flávio, né? A questão de tenta conseguir uma vaga de UTI, tenta isso, tenta aquilo, mas existe uma questão que tem que ser observada. Então, assim, primeiramente eu quero parabenizá-lo por ter vindo, atender esse requerimento, e é isso que nós queremos estabelecer. Um diálogo com quem está na pasta, para que as coisas aconteçam de forma harmônica. Tem secretário que eu convoquei que não vai vir aqui porque não tem competência para falar da pasta que ocupa. Então, por isso que não veio. Eu convoquei o secretário de obras para vir cá falar de pavimentação asfáltica. Ele nunca viu fazer asfalto, né? Como é que ele vai vir? Por isso que não nem responde. Então, é por isso que eu quero aqui, antes do senhor terminar e depois eu fazer algumas ligações, parabenizá-lo por ter coragem de vir aqui discutir isso com a gente, trazer o esclarecimento para que nós possamos fazer um trabalho harmônico. É isso mesmo, o vereador Carlos Eduardo. Eu até utilizo bastante das redes sociais para estar mostrando o trabalho realizado da saúde do nosso município, que é uma saúde, assim, destaque, tá? É uma saúde destaque em relação aos outros municípios. O pessoal sempre vem perguntar, né? Vem parabenizar, inclusive foi parabenizado junto à Secretaria de Saúde do Estado, né? Alguns membros de lá veio parabenizar o trabalho realizado. Eles vistoriaram aqui o nosso município recentemente, né? Tiveram aqui recebidos aqui na prefeitura. Eles visitaram a policlínica, visitaram o SAMU. Por falta de tempo, né? Eles não visitaram o hospital, mas querem vir visitar o hospital. E assim, é um desafio muito grande o hospital, né? Ele foi adquirido pelo município através do nosso prefeito Felipe Dias, né? Que sempre brigou, sempre teve apostos para manter a saúde do nosso município a melhor da região, né? E ele não mede esforços. Sempre que eu preciso, hoje à frente da pasta eu vejo isso mais ainda. Tudo que é levado a ele se põe pronto para a gente continuar destacando na saúde do nosso município. Até o nosso vereador Daniel Hipólito se teve internado lá no nosso hospital. Depois eu quero até ouvir algumas palavras de Vossa Excelência. O que achou da hospedagem? Até brinquei com ele lá no dia do nosso serviço de quarto, né? Eu cheguei lá para fazer uma visita para ele estava lá no arzinho condicionado, assistindo uma televisãozinha, né? Então, assim, um ambiente bem agradável. E hoje eu posso dizer que todos os leitos de internação do nosso Hospital Municipal de Orizona se tem ar-condicionado, televisão, tá? E em breve vamos ter ali até um frigobar, né? Para a população ali guardar algum mantimento, alguma coisa ali que seja necessário, porque tem muitos ali que às vezes fica até durante um período grande ali internado. E quando a pessoa está debilitada e passa até mesmo
perto ali do lado de lá, né, vereador? Então, a gente se sente assim muito sensível, e quando se fala de saúde, a gente fala de vidas, né? Então, a gente tenta manter uma qualidade, um padrão de atendimento, tanto profissional, quanto de ambiente, de limpeza, né? De equipamentos, a gente tenta manter com a melhor qualidade possível, né? Então, eu queria ouvir de Vossa Excelência o que achou da estadia ali no nosso hospital municipal. Secretário, antes de mais nada, eu queria, como você foi explicando, aí eu pensei em fazer as perguntas depois. Quando você explicou sobre os ESF, né, que existem, qual o horário de funcionamento deles? É todos iguais, padrão. Inicia no mesmo horário, conclui no mesmo horário, independentemente de onde seja. Quando você tem atendimento, igual eu falei no início, a gente é diferente dos outros municípios. A gente tem unidade que tem atendimento uma vez no mês. A gente tem unidade que tem atendimento de 15 em 15 dias. A gente tem unidade que tem atendimento todos os dias. Mas o atendimento, quando ele é realizado na unidade, é das 7 da manhã às 5 da tarde. Tá? Sabe por quê? Da pergunta, eu coloquei nas redes sociais, né, nós fomos comunicando a sua vinda aqui e pedi para o pessoal, às vezes, né, porque nós somos cobrados. Às vezes as pessoas não entendem quando questionamos, e antes de mais nada, eu queria dizer que muitas das vezes não é sobre os profissionais, não é sobre a equipe, é sobre a pessoa que está ali no momento dela e ela quer um atendimento e ela está desesperada e ela, às vezes, uma gestão, às vezes, um tato, nunca, na maioria das vezes, não é sobre os profissionais. Aqui eu vejo a doutora Camila aqui, quem me atendeu e foi providencial o atendimento dela, porque eu cheguei no atendimento, fui atendido por uma médica, que eu não me lembro o nome, e aí é aquela situação, secretário, de que nós recebemos muito do médico, e isso é um defeito dos novos formados, e às vezes não tocar no paciente, às vezes nem olhar no paciente, e eu fui atendido, olhou-se meu documento, os exames, me liberou, faz isso e tal. Indo embora, a doutora Camila, acho que estava assumindo o plantão, volta aqui. Como é que foi o procedimento? Não, você vai fazer exame novamente amanhã. Né? E foi muito importante que, às vezes, se eu não tivesse feito, às vezes o pior teria acontecido, porque ele não estava guardando repouso e etc. Então, assim, há questionamentos que a gente precisa estar atento, e quando a pessoa reclama, não é no sentido de simplesmente reclamar. Eu acho que é entender a situação e infelizmente, buscar um meio de resolver. Né? Felizmente, fui muito bem atendido. Estava aqui até me preparando para enviar um ofício à família da servidora que faleceu. Excelente, excepcional no atendimento. Né? Esteve no meu quarto por diversas vezes. Muito compreensiva, procurando saber como está, muito preocupada. Então, a gente entende isso. E o atendimento impecável. Né? Nós vemos lá que continua dessas salas, a estrutura que era oferecida antes pelo hospital particular, porém para conveniados, né? Não para o SUS. E aí isso me preocupa, e eu gostaria de saber do senhor, se o senhor disse que todos os leitos têm TV e ar. Então, logo a gente pressupõe que os leitos utilizados são daquela ala onde antes eram os leitos para pessoas particulares e convênio. Diminuiu-se os leitos? A oferta de leitos à população? Não foi diminuído. O hospital ele é dividido na parte de internação e na parte de observação. Até se teve, eu recebi alguns requerimentos lá a respeito dessa parte, porque às vezes muitos não entendem o que é observação, o que é internação, né? E isso, até deixar bem claro, porque até ultimamente, até pelo vereador Oswaldo, eu fui procurado a respeito da situação, e quando a gente explica, acaba entendendo. Então é até bom estar aqui explicando sobre isso, porque quando chegar até vocês vão saber responder. Da parte de internação, o quantitativo de leitos continua o mesmo, não diminuiu. E da parte de observação, também continua o mesmo. Tá? Embora, na parte da frente lá, que de fato é uma observação mais perto do atendimento médico,
da emergência, né? Ali se foram colocadas cadeiras, né? Confortáveis, inclusive, para a população estar ali sentada. Mas, às vezes, num dia atípico, né? Se tem uma procura maior, né? Se tem uma procura maior. Ultimamente, a gente o hospital anda até bem tranquilo, né, doutora? Em relação, porque eu identifiquei alguns problemas relacionados lá na atenção primária, né? Que é o que? Lá se tem um médico, lá se tem um enfermeiro, lá se tem um profissional para estar fazendo o primeiro atendimento. Às vezes uma reidratação venosa, ou às vezes uma sutura, ou às vezes passar uma sonda, né? Fazer um curativo, que às vezes não estava sendo realizado lá, né? Se foi chamada a atenção, se foi corrigido o problema, e automaticamente você desonera lá no hospital, o atendimento de lá. Então, às vezes, no dia atípico, que se tem uma procura maior, a observação ela é estendida para aquela parte do fundo. Para quem, quando você entra dentro do hospital, no caso, fica aquele lado direito, né? Aí, alguns pacientes começaram a reclamar que não estava tendo comida, né? Não estava tendo lençóis, né? Porque, de fato, o que o Ministério da Saúde preconiza? Lençol de papel. Porque é mais fácil de você fazer uma higienização após a saída ali, porque assim, é rápido o atendimento. Agora, um lençol, você tem que levar ele para dentro, você tem que fazer uma esterilização, uma lavagem. Então, é um custo maior para o município. Mas, assim, entendido isso, e a procura começou a ser grande em relação, por falta, às vezes, de explicação, o prefeito falou, põe lençol para todo mundo. Dá comida para todo mundo. Né? Que jeito que vai passar lá um lanche, que vai passar um almoço, uma janta, e a pessoa está ali numa observação, às vezes com fome, né? E não vai alimentar. Embora a gente tenha que entender que às vezes o paciente está numa dieta, colher o material para fazer um exame, ou está esperando ali um jejum de um período maior para colher um material para fazer um exame. Então isso também tem que ser identificado. Então, só para respondendo, não houve diminuição de leitos no hospital. Hoje eu lembro objetivamente quantos leitos tem? Leitos assim, para internação. Para pessoa. Para internação, os apartamentos são 9, doutora? 8 apartamentos. Cada um com uma cama. A gente tem apartamentos com uma cama e a gente tem apartamentos com 2 camas. Porque a enfermaria, ela preconiza pelo menos 2 leitos, né? Então, ali, no caso, é uma enfermaria, de fato. Então, se necessita, às vezes, de fazer uma internação, às vezes, de 2 no mesmo quarto, a gente tem quarto que tem 2 camas para estar atendendo 2 pacientes. É porque a pergunta, e o senhor explicou muito bem, a questão da enfermaria, do procedimento de acompanhar e tudo mais. E eu não sou médico aqui, nós não temos nenhum doutor aqui, mas a população nos procura e elas entendem que nós temos ciência de tudo, né? E naquele momento aflito e tudo mais, aí às vezes a pessoa reclamou que eu não fui internada, às vezes a pessoa quer ser internada, sabe? Então é uma dificuldade nossa de dar atenção à pessoa e saber, né? Então talvez orientar, e aí eu não sei como poderia ser feito, na questão da humanização, do conversar mesmo com a pessoa, porque ela já está ali cansada, né, com os problemas dela entender, e eu acho que seria um fundamental. Não simplesmente você não mandar embora, sabe? Talvez pedir aí a doutora Camila fazer um workshop aí, reunir todos os profissionais e mostrar para eles como é um tratamento humanizado, no sentido disso. Porque eu espero que o senhor entenda, não é uma crítica por crítica. As pessoas nos procuram, olha, o médico sequer tocou em mim, né? No meu caso, se um colega meu, no qual eu tenho muita admiração, considero muito, digo que é um pai para mim, não fosse me visitar, levantar minha camisa e me apalpar com todos os médicos, a pessoa está acostumada, até a questão do SF, do médico da família, que conhece a sua casa, conhece os seus filhos, o cachorro, ele apalpar e falar, meu filho, você não é mais paciente desse hospital. Eu estava com plaquetas a 26 e, infelizmente, só baixando, né? Inclusive, as próprias técnicas, enfermeiras,
e perguntava: você ainda não está sangrando? Porque estava muito baixo de fato, né? E foi quando regulou, correu-se atrás e tudo mais. Então, eu sei que não é um problema seu, é da formação desses novos médicos. Você vê a reclamação por parte da saúde geral, né? Mas talvez humanizar esses médicos no sentido de ter um olhar mais de família, porque nós estamos no interior, onde todo mundo conhece todo mundo, a pessoa se entende íntima, né? Então, talvez buscar esse caminho, sabe? Eu sei que você está muito atento, toda hora você me disse que de madrugada você está indo fazer visita surpresa, ou é convocado, ou é chamado, então você está indo lá. Então, ter essa atenção é muito importante. E uma outra situação, e aqui eu estou só explanando, não é nem um debate, nem nada, é só pôr para fora, porque as pessoas realmente nos procuram e eu não sei o que dizer. Porque a pessoa, por exemplo, agora antes de vir para cá, eu recebi um vídeo, não é um caso de Arizona, de uma criança que está internada lá em Pires do Rio, com Covid, no balão de oxigênio, não há vaga, a mãe desesperada, e você se torna parte daquilo. Eu estou aqui preocupado, mandando mensagem, já saiu a vaga, tentando fazer aquilo. Então, entender aquelas pessoas nesse sentido. Quando elas nos procuram, a gente acaba tomando as dores. Felizmente, eu agora tenho o contato com o senhor, mando mensagem: opa, vou resolver, vou tomar pé, você me explica. Mas nós precisamos talvez humanizar e às vezes investir talvez na capacitação desses profissionais que ali prestam serviço. E aí, só para concluir, uma outra questão. Temos lá um banner na entrada, faz essa triagem e as pessoas ficam ali aguardando. E fica, entra um, entra outro, nossa, passou fulano na minha frente e tal, e aí fica aquela agonia da pessoa que está às vezes, e eu já recebi da pessoa falar: eu cheguei aqui tal hora, já tem 2 horas que eu estou aqui, não tem mais ninguém na minha frente. Aí eu não entendo, senhor secretário, se por ter lá, não é uma emergência, não é uma urgência, e o médico às vezes fala: não, deixa, sim, estou supondo, não é uma urgência, não é emergência, mas eu não preciso talvez atendê-lo agora, vou resolver alguma outra coisa, etc. Né? Então também falta um pouco disso, e deixar claro para esse paciente que está lá, porque 90% das pessoas que me mandam mensagem eu estou aqui na recepção, tem 2 horas, está passando gente na minha frente, sabe? Infelizmente. Então às vezes tem essa questão da melhor comunicação, da humanização, assim como a doutora Camila foi muito atenta, eu não tinha visto, porque eu cheguei e fui atendido naquele último do canto, assim, ó, a senhora era o oposto, né? Eu fui atendido e estava indo embora, você chamou para trás. Ela teve essa atenção, então, por mais Camilas, né? Então, assim, igual a doutora Camila, a gente tem muitas doutoras Camilas lá no hospital. Às vezes a gente não pode responder por todos, porque a gente tenta chegar o mais perto possível da perfeição. E reclamação, hoje, às vezes a gente vai receber alguma ou outra. A gente reclama da rede particular, né? Eu mesmo chego, eu uso muito a rede particular de saúde. Eu chego lá, às vezes, de manhã, eu vou sair no final da tarde. E o pior de tudo, a gente ainda sai sem reclamar, né? Então, às vezes, o paciente ele chega aqui no hospital municipal, nosso de Arizona, e espera 40 minutos, 50 minutos, ou que seja até 2 horas, e já quer reclamar. Embora, como o senhor mesmo citou, a gente tem um banner. E aquele banner não foi o prefeito, não foi a doutora Camila, não foi o secretário de saúde, ou o secretário Hernani da época, que criou aquele banner lá. Aquele banner ele é preconizado, é um protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, embora às vezes um vai passar na frente do outro, sim, né? Porque quem vai entender isso é a enfermeira da triagem, né? Então, às vezes, o vereador, eu convido a todos, vamos participar, vamos fazer visita nas unidades de saúde, vamos comigo, pode ir comigo, eu vou em cada unidade, mostrar o funcionamento de cada unidade, porque é difícil, às vezes a gente está ali realizando o trabalho e às vezes a gente está sendo apedrejado. Graças a Deus, agora eu ando ouvindo muito pouca crítica do nosso hospital municipal.
A questão dos treinamentos, semana passada ou semana atrasada, doutora, a gente teve um treinamento lá de intubação, né? A gente teve um treinamento de intubação, a gente tem agora um treinamento da limpeza, né? Com os nossos profissionais da limpeza. Né? Quero citar aqui a Márcia, cliente minha há 15 anos lá da farmácia. Eu estava no hospital na hora que ela passou mal, eu estive com ela, fui fui a última pessoa que ela conversou, foi comigo, eu estava do lado dela. Então, assim, é uma pessoa que sempre fez parte da minha vida, do meu comércio, né, da minha amizade, e todos nós ficamos muito sentidos que era uma grande profissional, igual você relatou. Ela tinha atenção com todo mundo, com cada paciente que ela entrava ali, que ela estava de serviço, ela tinha contato e ela dava atenção a cada um, né? Quero deixar aqui os meus sentimentos para a família, tá? Então, essa capacitação, ela vai desde o profissional da limpeza até no médico ali, um processo de intubação, e cursos igual a esse, vai vir muitos, tá? Dia 24 agora mesmo, a gente já tem uma educação continuada com os nossos acessos, que eu vou falar há pouco aqui, mais na frente, que o vereador me pediu explicação sobre eles. Então, em relação a isso, como profissional da saúde, eu fiz faculdade durante 5 anos e eu vi tudo sobre isso. Educação continuada, curso profissionalizante, isso a gente tem que estar fazendo. A gente tem que estar reciclando, a gente tem que estar correndo atrás, porque a gente está corrigindo alguns erros, né? Então, às vezes, igual o vereador teve ali internado ali, e às vezes vem uma pessoa de fora, fez alguma palpação, às vezes a gente tem aqueles médicos de casa, né, que quer saber mais do que, às vezes, o próprio médico que atendeu ali, que dá uma opinião. Eu faço isso às vezes, eu acompanho lá no hospital, às vezes eu chamo a doutora Camila, a gente vai conversar ali nos bastidores, mas às vezes, ô vereador, você está lá no quarto internado, mas você já está regulado, né? A equipe toda ali que é formada, hoje, ali dentro do hospital, a gente, durante um plantão convencional ali, a gente se tem 2 médicos, tá? A gente se tem 2 enfermeiros, a gente tem 4 técnicos de enfermagem. Quando eu cheguei era 3, aí a gente solicitou para aumentar para 4, porque estava precisando de mais um. A gente tem um técnico de radiologia, você pode chegar lá, tá às 7 da manhã, às 10 da noite, tem um radiologista hoje lá dentro do hospital para atender qualquer demanda de emergência, entendeu? E na madrugada eles são plantonistas também, para estar atendendo a urgência e a emergência. Então a gente tem 2 serviços gerais, que chegam ali de madrugada e fica até a noite, 2 cozinheiras, né, e um vigilante, sempre em tempo integral, 24 horas. A ordem do prefeito é não fechar de forma alguma a porta do hospital. E eu tenho fiscalizado. Eu tenho ido atrás, eu chego lá nas madrugadas, o pessoal se surpreende comigo, eu ando no hospital inteiro, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas eu sei que ali tem pessoas competentes. Muitas das vezes eu chego ali, igual ontem, meia-noite, eu fui acordado, né? Acordei a doutora Camila, ela esteve lá no hospital, a gente trabalha 24 horas por dia. Então, porque uma criança de 5 meses precisou ser regulada, precisava do médico. E a gente teve a voz. A gente tem uma diretora que realmente trabalha, junto com o secretário de saúde, né? A gente está 24 horas de segunda a segunda ali naquele hospital. Então, vocês podem ficar descansados que vocês estão sendo bem representados ali naquele hospital. O hospital hoje não é motivo de reclamação de nada. Eu garanto isso. E convido a todos vocês para estarem participando. Vamos chegar lá comigo. Eu levo vocês no computador de regulação, mostro para vocês a sala que fica ali uma enfermeira, que sempre está ali uma técnica, né? Enquanto está um atendendo lá os atendimentos, os outros estão passando os leitos, estão cuidando das regulações. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, ele começa a ligar para um vereador, o Ronaldo Costa, um dia de final de semana, até brinquei com ele, né? Ele me ligando, vai lá que eu estou com o pessoal lá, que ajuda lá, que não está querendo regular o paciente. Mas não ia regular mesmo, não. Era um paciente com uma crise de ansiedade, a família achando que estava infartando. Aí aqueles que gostam de ser um pouco médico, né, da família, não, mas que jeito que deixei ele embora, mas fez todo exame do paciente, o paciente não tinha nada. Eu ainda até brinquei com o vereador, vem cá, vereador, ajudar eu aqui, né? Então a gente passa por isso. A gente passa por isso lá. Eu passo por isso. Você imagina as técnicas de enfermagem, a moça da recepção. Você imagina o que elas não passam todos os dias. Então, eu convido, porque vocês vão entender a realidade. Quando chegar até vocês vão saber responder a eles.
Entendeu? Então, assim... Secretário Lucas, só um minutinho. Acho que é pertinente o assunto que eu vou falar. A gente escuta crítica, mas também tem que estar preparado para receber elogios também. Eu estive com uma pessoa que é funcionário, trabalha no Banco do Brasil, e a filha teve necessidade de procurar o hospital. Resguardando as devidas proporções, mas ela me confidenciou que, primeiramente no Arizona, depois foi para Goiânia, a Nisras. Totalmente diferente aqui o atendimento, totalmente humanizado. Chegou lá, não sei quantas horas para ser atendida, e igual o pessoal está falando, o médico nem não conversou, nem nada, não pegou, não encostou, não tocou em ninguém, da menina, filha dela, e não gostou. Achou muito melhor o atendimento de Arizona, né? Então, sim, é motivo de orgulho para a gente, né? Porque a Nisras, hospital, né? Referência, né? Particular, caro, né? Não, fatos igual a esse, eu posso citar outro. Uma gestante deu entrada no hospital com 4% de dilatação, né? Entrando em trabalho de parto, e ela foi regulada, foi para Goiânia, né? Chegando lá, ela não evoluiu, certo? Foi retornada para o nosso município, né? Solicitou o transporte no outro dia, a gente buscou ela, retornou. Ela virou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, não me manda para lá. Não me manda para lá, eu quero ter meu filho aqui. Eu não quero passar por aquilo mais. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes a gente reclama de barriga cheia, né? E o nosso hospital, como mesmo o nosso prefeito sempre fala, dá uma atenção especial para o hospital. Dá uma atenção especial para a saúde da nossa população. Tá? Porque a nossa população merece. E é isso que eu tenho feito. Então, finalizando aqui na parte do hospital e da policlínica, eu quero dizer aqui que o nosso hospital municipal no ano de 2023 foram atendidos 19.905 consultas, atendimentos ali no nosso hospital. Já no ano de 2024, foram 30.477 atendimentos. Isso quer dizer assim, o dobro do quantidade. Como se a nossa população todinha tivesse ido no hospital 2 vezes no ano. É muita coisa, né? Senhor presidente, finalizou, secretário? Eu ia concluir mais algumas coisas, mas se quiser. 2024. 2025 a gente está agora. Não, o primo 19 mil foi quanto? 2023, 19.905 atendimentos. Senhor presidente, gostaria aqui de cumprimentar o secretário Lucas. Cumprimentando ele, gostaria de cumprimentar todos vocês que fazem parte da saúde. Parabéns pelo trabalho que vocês têm prestado a esta cidade e à nossa população. Senhor presidente, eu sempre falo que quando é hora de cobrar, criticar, estou pronto. Mas quando é hora de parabenizar também, estou pronto. O Lucas é um cara que eu sou muito sincero, não acreditava muito no potencial dele em questão da saúde. Mesmo sabendo que ele é da saúde, da área da saúde. Mas ele tem desempenhado um ótimo papel ali. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, ele compareceu a esta casa com a maior facilidade do mundo. Senhor presidente, não fique com ciúme, porque o senhor também já foi secretário, o senhor compareceu a esta casa também. E o nosso papel, Lucas, é esse: fiscalizar o trabalho de vocês, fiscalizar o atendimento de vocês. Então, sempre, né, que a gente precisa ou tem alguém ali, vocês estão prontos para atender. Isso aí é humanitário, tem que acontecer. E tem seus problemas também, né? A gente sabe que tem seus problemas, não vamos acomodar. Porque ganhei simples um fato de ter ganho um parabéns de um vereador aqui, outro ali, da população aqui. Não, a gente tem que melhorar cada dia mais. E a saúde, ela é fundamental, onde a gente tem que melhorar cada dia mesmo, de verdade, né? Porque a gente só tem uma vida, né? Não somos igual gatos, né? 7 vidas. Então, a gente tem sempre que estar melhorando. E eu lembro que quando a gente aprovou aqui nesta casa a compra daquele hospital, foi meio que com o pé atrás. A gente tinha medo, né, de muitas coisas ali. A gente sabe que não está da forma que a gente quer. A gente quer todo dia, a gente quer mais, a gente quer melhorias, a gente quer isso. O pessoal da equipe de saúde precisa de condições de trabalho, vocês precisam, né, ter condições de trabalho. Essa também é uma causa que nós, vereadores, também temos que abraçar.
cobrar do gestor que dê condições de trabalho para vocês, porque senão amanhã vocês são criticados sim. Fala que vocês fizeram mau atendimento, enfim, mas não sabe da verdadeira realidade que se passa ali. Então, assim, quando comprou aquele hospital, eu entendo que foi uma luta muito grande para o município, inclusive para o senhor presidente, na época como secretário. Eu sou um dos vereadores que eu era mais polêmico na área da saúde. Eu acho que os vereadores aqui da época, lembra, vereador Ulisses, eu estava em todos os problemas relacionados ali. Se tinha uma discussão entre um paciente ou outro cidadão, o Flávio estava junto. Por quê? Me ligava. E esse é meu papel de ir lá representar. Eu já cheguei lá e ser barrado. Eu fui lá para o cidadão, calma aí, rapaz, eu sou autoridade aqui, sou representante legal do povo, eu tenho autonomia para entrar dentro de qualquer repartição pública. Eu posso entrar sim, senhor, desde que eu não atrapalhe os médicos a trabalhar. Eu posso entrar lá de porta dentro, sim. Qualquer vereador pode, a lei fala. Então, o cidadão, só que sempre não usei, né, dessa minha atribuição, eu sempre cheguei de uma forma mais maleável, porque eu acredito que a gente tem que ter, né, um diálogo, ser mais maleável para poder não chegar para causar, mas sim para tentar ajudar a resolver o problema. Mas muitas vezes a gente chegava e o pessoal já olhava, pô, o vereador tá ali, esse vereador fala alto, ele grita, ele não sei o quê. Mas muitas vezes, né, só de ver já achava que ia causar problemas. Mas já passei por situações junto com o secretário Willis, ele já viu como que é o meu comportamento, a minha postura, eu quero resolver o problema para ambas partes. Quero que o médico faça o seu trabalho e o cidadão saia dali atendido, né, com a consciência de ter recebido de fato o que é de direito dele, o atendimento médico. Então, assim, a gente sabe que tem esses probleminhas, vamos se dizer, e que tem que ser melhorado sim, mas não deixo aqui, Lucas, de forma alguma, de reconhecer o seu trabalho. Melhorou mesmo, até por você estar dizendo aí agora que aumentou de 19 mil consultas para 30 e alguma coisa. A gente vê. Hoje eu recebo, o secretário Lucas, menos ligação do que antes. Eu sou sincero, muito menos. Na época do 24 horas lá em cima, pessoal, eu não saía daquela porta, era problema, era confusão, era a polícia, era o Flávio Dias lá na porta e enfermeiro chorando e eu gritando e assim vai. Por quê? Porque muitas vezes, só de ver a gente, Daniela, vereadora, o pessoal já achava que já tinha que gritar aqui que você está... Não, calma aí, é porque o pessoal ainda não estava acostumado com um vereador de verdade representando, um vereador de verdade cobrando, indo ali garantir o direito do cidadão, que nós vereadores garantimos o direito do cidadão, né, vereador Carlos? O senhor é um vereador muito instruído, você sabe o que eu estou dizendo. Então a gente garante e a gente vai ali para isso, para lutar. E eu acho bonito da parte de vocês, o pastor está ali também, diretor do hospital, parabenizo o senhor, viu, por sempre, diretor, né? Diretor da Policlínica, né? Mas o senhor teve na diretoria do hospital também, né? E parabenizo a forma, muitas vezes o pessoal ligava, Lucas, tá acontecendo isso e aquilo. Muitas vezes a gente agia pelo calor do momento ali do cidadão, está naquela euforia, né? A gente ia pelo cidadão e eu aprendi uma coisa, não, eu tenho que ir lá saber o que está acontecendo, vamos ouvir o médico também, vamos ouvir o Lucas, vamos ouvir o pastor, vamos ouvir o fulano, o ciclano. Chegava lá, era completamente diferente, como você está dizendo. O cidadão estava com ansiedade ali, já jogava, como se diz, as pedras para cima de vocês, e enfim, quando a gente chegava lá e via a real situação, o que a gente fazia? Eu estou dizendo, a gente eu sempre falo, é assim, e conversar com o cidadão, tentar acalmá-lo, tentar ajudar, né? E conversava com o profissional também, tentava acalmar para que pudesse sair dali ambas partes, né? Tranquilo e resolvido o problema. Então, assim, estou dizendo que melhorou, né? De um tempo para cá, e precisa melhorar muito. E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu fico passa na porta e fico pensando. A saúde, ela é uma das secretarias que mais recebe recurso de deputados, sempre anuncia-se 500 mil. Deputado José Nelton, acho que o deputado José Nelton é um dos deputados que eu mais bati aqui no mandato passado e continuo batendo, e é o deputado que mais mandou dinheiro para a saúde. Cabe que ele está calando a minha boca, viu, vereador Carlos Eduardo? Porque ele tem mandado, é o que mais está mandando, né, dinheiro para a saúde. Ele mandou, acho que mais de 2 milhões, é isso? Isso, né?
mais de 2 milhões. Não poderia também de agradecer, né, e parabenizar meu deputado Siquinã, que também enviou agora uma emenda, onde o senhor também deixou pronto, né, já comprou a ambulância, né, falta-se quantos dias? Uns 40 dias para ela chegar, né. O senhor também deu a entrada, comprou também os equipamentos para equipá-la, né, para passá-la de uma ambulância para uma UTI móvel, também vai ser de grande valia. E não deixar de agradecer o senhor, né, mostrar prontidão, estar ali pronto para atender. Eu fui um dos vereadores que estive lá, né, começamos ali, demos um pontapé inicial, o deputado ligando, enfim. Deputado manda também te agradecer na ligação que ele fez para mim, agradeça lá o secretário que está botando pronto para que a ambulância chegue o quanto antes. Aí eu queria perguntar para Vossa Excelência, o senhor secretário, se tem tantas emendas para a saúde, porque ainda temos algumas reclamações em questão de falta de remédio, estrutura do hospital. Eu acredito que hoje com 500 mil a gente transforma aquele hospital, onde ali se tem piso soltando, eu estive lá, é bem antigo, e sim, por que esse dinheiro não é aplicado? Ou porque esse dinheiro tem um fim específico, ele é direcionado simplesmente para compra, enfim, não pode ser para reformas. Eu só queria saber essa questão. Ô vereador, em relação à ambulância, né, ela já foi compra. Eu fiz muitas tratativas diretamente com o deputado Siquinã. Essa ambulância ela chega hoje no município, eu acho que em torno de uns 30 dias, né, porque a gente já fez a compra, mas tem um período para estar entregando, e a gente vai receber, e a gente recebe sim emendas de outros deputados, né? A gente não pode se dizer de oposição, né, igual você estava falando, mas a gente recebe sim. Até convido os demais vereadores aí a estar campeando aí, né, recursos para a saúde, porque a nossa saúde, eu sempre falo, o hospital é o nosso desafio, é o nosso desafio diário, né? A gente mata um leão a cada dia para manter a qualidade de atendimento, o serviço prestado ali naquele hospital municipal. Então, vão atrás dos deputados estaduais, federais, senadores e tragam recursos para nós, né? Igual o nosso vereador Flávio Dias aí falou do deputado Siquinã, né? A gente está precisando demais. E falando do hospital, eu sempre falo que o nosso hospital municipal é igual aquela casinha humilde, daquela família que quando você passa na porta assim, é aquele chão encerado, né? É aquela panelinha areadinha, né? Aquela casa humilde. Quando você entra, é muito bem acolhedora, né? Então a gente tem uma estrutura hoje no hospital que a gente demanda algumas melhorias sim, mas com muita cautela, né? É devagar, é aos poucos, porque para você pegar e fazer uma reforma de grande porte hoje dentro do nosso hospital, a estrutura não aguenta, né? E a gente tem que parar atendimento, a gente tem que parar a emergência, a gente tem que parar tudo. Então, aos poucos, se vai fazendo melhorias. Depois, igual sempre falei no início, vamos fazer uma visita lá, vamos conhecer como era, como está agora, né? O que tem a ser feito, vamos acompanhar lá, vamos trazer recursos, porque a gente está precisando para fazer as melhorias, né? Igual eu comecei a falar, o chão lá é muito bem enceradinho, é muito bem limpinho. As panelinhas lá é muito bem areada, né? Que dá gosto de você ver. Os equipamentos que a gente tem lá funcionam, é muito bem cuidado, como se diz, é muito bem areado, né? Mas a gente precisa de recursos para melhoria, sim. Isso eu não nego, não. A gente precisa. E se tem lá, traz para nós que a gente está aceitando. Eu aceito o convite do secretário. Gostaria que o senhor desse uma data específica aí para que a gente pudesse estar indo até o hospital para a gente ver de fato, porque assim a gente passa na porta, tá mesmas condições. Então é importante, né, que a gente veja o interior para que ver se tenha de fato mesmo essas melhorias. Outra questão que eu queria ver bem breve, vai ser rápido, porque a Roseli está me colocando aqui para finalizar. Fala demais. Outra questão é denominação do hospital. Por que não se colocar uma placa lá?
é de competência do senhor ou do prefeito colocar ali o nome que foi dado àquele hospital, onde foi se votado aqui, aprovado, onde se vira lei e o hospital continua sem nome. O pessoal hoje não sabe o nome ali daquele hospital. Sim, eu vou falar por mim. Hoje na gestão, eu peguei unidade de saúde que era pintada ainda da época do Dr. Joaquim, né? O nosso ex-prefeito. Unidade hoje totalmente reformada, revitalizada, com a placa informando sobre aquela unidade, né? Se iniciou reparos na unidade Nossa Senhora de Fátima, né? Que foi, eu acho que até um pedido também feito aqui na época do nosso presidente da casa aqui, que esteve ali como secretário de saúde, né? Solicitou, já foi iniciado. Igual eu falei, a gente tem hoje em torno de 19 unidades de saúde. A gente vai chegar lá. Eu não consigo, por exemplo, começar uma reforma numa unidade, colocar uma placa lá, colocar uma informação. Ao mesmo tempo, outro lá no hospital, outro lá na posse, outro lá no Batã, outro lá no Campo Aberto, né? Então, eu tive lá na Panela Quebrada, por exemplo, atendimentos sendo realizados ali, às vezes de forma precária, né? Então, eu estive ali visitando o Claudinho ali, a Selma, toda a população ali, participei de um atendimento completo, inclusive, da hora que o médico chegou até na hora que o médico foi embora, entendendo a realidade da população. Então, assim, isso a gente vai chegar lá. Falando por mim, logo vocês vão ver a plaquinha lá, bonitinha, com o nome do Hospital Municipal de Arizona, tudo certinho. Fala. Secretário, só uma questão para não perder aqui, questão de placa, eu queria que você olhasse com muito carinho uma situação que eu descobri sexta-feira. Eu não sei o porquê, por isso peço para o senhor olhar. Como eu trabalho em Corupajuba, e na sexta-feira eu tenho aula de educação física, eu fui para a quadra com os alunos. E aí fica bem encostado na unidade de saúde. Eu vi lá, e aí já detectei também outras unidades que foram tiradas, vereador Flávio, a placa antiga. Lá, eu não sei o porquê, no pé do padrão de energia, está a placa da unidade de saúde lá, quando foi construído. Lá consta que foi pelo ex-prefeito Joaquim Pereira. Então essa placa, que deveria estar na parede, e isso nem sabe disso, estou informando, ela está lá jogada lá no chão, no pé do padrão de energia. Aí depois, dê uma olhada nessa situação, porque a lei diz o seguinte: não se tira placa de obra pública, né? E aí eu vi isso lá, e é a mesma coisa assim, de estar rasgando, presidente Hernando, o legado de quem construiu. Então, assim, talvez não foi nem na gestão de vocês, a gente não sabe quando que foi retirado, que jogaram lá, mas dê uma olhada nisso, porque é uma situação aí que remete ao mesmo que o Flávio está falando, do Flávio, e já que o senhor está se organizando nesse sentido, dê uma olhada com carinho nisso aí. Não, essa questão das placas aí não é do meu conhecimento, também não é da minha gestão. Eu, como gestor, acredito também que não deva ser do nosso presidente da casa, mas esses detalhes aí a gente chega lá, né? É muita coisa, igual eu falo, a gente são 19 unidades de saúde. Às vezes eu chego em alguma unidade e eu não identifico algum problema, mas como eu estou, como se diz, sempre retornando nas unidades, vistoriando, conversando, entendendo a realidade, às vezes na primeira visita eu não identifiquei aquele problema, às vezes na segunda eu identifico. E assim vai. Como eu não identifiquei em nenhuma das 5, 6, 7 vezes que eu estive lá na unidade, durante esses 4 meses de gestão, foi falado aqui, a gente pode dar essa atenção especial. Dando seguimento aqui ao hospital, a gente falou dos atendimentos, e é muito bom a gente tá falando das ultrassonografias. No ano de 2023, foram realizadas lá no hospital 552 ultrassonografias. Isso é eletivo. Tá? No ano de 2024, 895. Esse problema aqui foi identificado porque a demanda estava muito pouca. A demanda estava alta, né? Mas a execução do serviço prestado estava muito pouco, muito baixo, né? Eu retirei essa ultrassom do hospital, porque ele não é de emergência, ele é eletivo. Ele foi transferido lá para a Policlínica, hoje ele é utilizado pela nossa ginecologista, né? Pelo nosso urologista, pelo ortopedista, tá? Pelo endócrino, e hoje se tem um médico
que faz atendimentos lá, uma vez por semana, e cada vez que ele aparece lá em atendimento, é realizado em torno de 60 ultrassons. Então essa demanda vai aumentar bastante, esse quantitativo aqui nesse ano de 2025, porque foi identificado esse problema, foi sanado, né, e a gente não tem mais fila de espera nas ultrassons eletivas do nosso município. Tá? Gestantes e partos. Saiu uma conversa aí que não era realizar partos no Hospital Municipal de Arizona, né? E esse boato se espalhou, eu acho que de forma de denegrir, às vezes, a imagem do nosso prefeito, minha como secretário, né? Então, que no ano de 2023 foram realizados 65 partos no nosso município. No ano de 2024, foram 69. No ano de 2025, não sei se é porque as crianças resolveram nascer no ano de 2025, mas esse quantitativo aqui, todos os dias que eu estou no hospital, inclusive hoje, tinha uma mamãe lá que tinha dado à luz hoje, né? Então, essa demanda aumentou bastante, está sendo realizado partos lá, sim, sempre foi realizado, nunca parou de existir esses partos lá, ele existe, o prefeito faz questão de ter esses partos lá, ele bate nessa tecla todos os dias, porque cada criança que nasce no nosso hospital é um horizonense, né? Então a gente não quer que vai dar luz lá em Goiânia, aumentando o quantitativo de população lá de Goiânia, ou de Aparecida, entendeu? Porque a nossa verba da saúde, ela se vem mediante o nosso quantitativo da população, que seja de crianças, que seja de idosos, entendeu? Que seja de diabéticos, ou que seja de hipertensivos, de hipertensos. Então, assim, o nosso prefeito faz grande questão, e melhorias vão ser feitas em relação para estar realizando mais partos aqui no nosso município. Internações. No ano de 2023 foram realizadas 374. No ano de 2024, 596. Então é um aumento significativo dessas internações. Mas, acredito eu, como a gente está resolvendo esse problema lá no início, lá na atenção primária, hoje se inicia na panela quebrada atividade física com os idosos, com os hipertensos, com os diabéticos, que é de suma importância, a gente vai reduzir o quê? As internações, os atendimentos lá na atenção secundária, que é o nosso hospital, né? Então, as fisioterapias, todas, acompanhamento nutricional, nossa nutricionista vai passar a atender nas unidades da zona rural, na atenção primária, fazendo atividades coletivas, entendeu? Fazendo acompanhamento nutricional, então a gente precisa corrigir. Com isso a gente vai diminuir o que? Os nossos diabetes, os nossos hipertensos, os nossos infartos, entendeu? A gente vai diminuir bastante. Então, a atenção minha, como profissional da saúde, ela é ampla. Então, assim, esse cuidado a gente está tendo para a gente desonerar quem? O nosso hospital. Então, essas internações aqui, a gente tem que diminuir elas e a gente vai diminuir dessa forma. Vereadora Roseli, com a palavra. Pois é. Ô Lucas, você trouxe essas prestações de contas aí, todas que você está colocando, vai deixar conosco aqui? Tem. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu perguntar, eu falei pro Flávio que eu queria falar primeiro que ele, porque ele fala demais, né? Você bem objetiva. Mas foi muito bom, Flávio. Assim, eu vejo, Lucas, que hoje, quando você coloca essa situação de estar trabalhando em todas as regiões, não só nos povoados, está voltando o início do PSF, quando iniciou em 2021, que era esse trabalho de prevenção, né? 2001, né, que implantou o programa aqui no nosso município, qual, assim, eu abraço com muito carinho cada agente de saúde que foi um grande guerreiro para fazer um levantamento, assim, muito rápido e preencher os cadastros, tudo manualmente, né, para dizer, a saúde, ela é uma evolução, cada um que passa ali faz um pedacinho. O Dr. Fernando falava assim, é obrigação nossa cumprir a nossa Constituição, porque é direito de todos nós a saúde, né? Que bom que está acontecendo, Lucas. Veja aí o número que você coloca e traz aqui para nós, quer dizer, o trabalho está de fato sendo realizado, né, aqui no nosso município. Agora eu quero assim, só esclarecer algumas coisas que tem assim, que as pessoas perguntam. A respeito, por exemplo, do credenciamento, existe um credenciamento com clínicas ou hospital para fazer cirurgias eletivas com o nosso município? Olha,
Da minha gestão, eu não tenho credenciamento com nenhuma clínica, certo? A gente tem credenciamento com laboratórios, com unidades de saúde que prestam serviço de diagnóstico, né? Tá. Isso a gente precisa porque para os nossos médicos está fechando os diagnósticos deles. Certo. Então, as cirurgias é somente através na fila ali onde vai encaminhado para a Secretaria de Saúde, que entra ali no programa, uma cirurgia, por exemplo, que a pessoa vai pagar uma parte, um valor mais em conta, mais acessível, não existe? Não. Não. Da minha gestão, não. Como Certo. secretário de saúde, não. Certo. Hoje, como se diz, uma diminuição drástica na fila de espera de algumas cirurgias, né? Cirurgias essas que eu posso até citar aqui, que são cirurgias de varizes, cirurgias de hérnia, de vesícula, hemorroida, esterectomia, perine, né? Vasectomia, laqueadura. Então, essas cirurgias a gente está zerando, inclusive eu estou encontrando dificuldade de encontrar pacientes para estar preenchendo as vagas disponíveis que hoje eu tenho para a realização dessas cirurgias. Só que essas cirurgias não estão sendo custeadas e nem pagas pelo nosso município, tá? Essas são cirurgias que estão na regulação, que estão sendo puxadas e desenroladas, né, através do nosso governador Ronaldo Caiado, né, e o nosso vice-governador Daniel Vilela, para estar zerando essas cirurgias. Agora, convênio com clínicas e hospitais, não. Certo, certo. Outra coisa, policlínica. Você explicou muito bem sobre a referência e contra-referência. Ali na policlínica, atende também encaminhamentos de outros médicos que não sejam do município? Olha, é até engraçado eu estar respondendo essa pergunta. Na reunião passada que eu tive na CIR, né, que é a comissão integradora da regional, né, do nosso município, que hoje a gente está na região Centro-Sul, né, que abrange 25 municípios de Orizona que é o último, eles do Rio já é estrada de ferro. Então, é uma questão que eu já levei para lá, porque hoje a gente tem a policlínica, com o nome policlínica. Sim. Mas existe 2 tipos de policlínicas, né? E a nossa policlínica hoje ela é custeada pelo nosso município. Sim. E eu estou cadastrando ela, cada procedimento, cada atendimento médico que é realizado ali, e o CNES de cada procedimento, de cada atendimento. Para quê? Para a gente receber esse retorno do nosso estado, né? E o pessoal lá até perguntou se a gente estava querendo adequar a unidade para estar se transformando de fato em uma policlínica, para a gente estar vendendo o nosso serviço, né? Então eu levei para o prefeito a situação, porque de fato a gente acaba atendendo. Eu vou estar pecando em falar que a gente não atende. Por quê? Vem paciente de Pires do Rio, vem paciente de São Miguel do Passa Quatro, de Vianópolis, de Lusiânia, que moram ao nosso entorno aqui. Então, assim, eles chegam aqui, apresentam um comprovante de endereço, o cartão do SUS, e a gente não pode negar atendimento a eles. Então, eu vou estar pecando em falar que às vezes não está atendendo, mas mediante essa forma. Entendeu? A gente não vai identificar, não tem como ter um auditor ali, ó, você é de Pires do Rio, você não vai ser atendido aqui não. Você é de Lusiânia, você não vai ser atendido aqui não. Sim. É por isso que eu pergunto, Lucas, porque se fosse encaminhado pelos os profissionais dos postos de saúde, dos atendimentos, talvez facilitaria, né? Mas por que eu estou te perguntando? É porque tem pessoas que estão na fila de espera há muito tempo. E sim, com questões sérias de saúde, está esperando um profissional. Uma senhora, inclusive, que esperava um neuro, ela precisou sair fora porque o caso dela era muito sério. E o encaminhamento dela está lá, né? Então ela está aguardando. E vários outros casos, assim. Aí então eu fiquei pensando, como seria este atendimento ali? É por ordem de chegada ou a demanda é analisada por alguém e vai por ordem de prioridades, assim? Eu não sei como é que vai achar, o médico saberia, né? Se é mais grave, se é menos grave do que o outro, né? Vereadora, quando eu fui identificar as cirurgias eletivas que estavam paradas, tinha paciente que estava esperando desde 2016, 2017. Sim, né? Então, de caráter
do Estado está fornecendo esses atendimentos. Ou até mesmo um atendimento de um otorrino, de um ortopedista, de um ginecologista. Então, assim, na regulação do Estado, se fica ali 5 anos, 7 anos, 8 anos, às vezes o paciente até sabe do problema e não precisa mais daquele atendimento. Ou morre, né? Então, assim, no nosso município, às vezes pode ainda estar um pouco demorado devido à alta demanda. Mas isso não é culpa minha, não é culpa do prefeito, não é culpa do profissional que está tentando. Não, eu vou chegar lá só para poder estar explicando. Então, assim, por mais que demora, ainda é mais rápido do que está esperando o Estado. Por quê? Pires do Rio hoje, por exemplo, não se tem um pediatra pelo SUS, não. Certo? Não tem um cardiologista pelo SUS, não. Não tem um urologista pelo SUS, não. Vianópolis, e no nosso município hoje aqui, a gente tem 15 especialidades aqui. 15 especialistas aqui atendendo. Então, às vezes, um pode estar uma demora um pouco mais do que a outra, porque a demanda está maior. Então, o que eu acabei de falar anteriormente? A gente vai começar a corrigir isso lá no começo, que é lá na atenção primária. Sim. E como a gente desafogou o hospital, a gente vai desafogar a policlínica também. E se for preciso, às vezes, aumentar mais atendimento daquele profissional, que hoje a gente tem lá 2 ginecologistas, certo? Hoje lá a gente tem 2 endócrinos, se for preciso colocar 3, entendeu? Ou se a gente tem um ortopedista e não está sendo suficiente, colocar um pouco mais, se isso for identificado e a gente tiver condições para isso, a gente vai medir esforço para isso estar acontecendo. Não. A pessoa, então, ela precisa desse profissional, mesmo sem ela ser encaminhada pelo médico aqui, ela vai lá e vai ser atendida? Não, não é livre demanda, não é porta aberta. Certo. Não é porta aberta. Ela é direcionada, encaminhada, regulada pelo profissional lá da atenção primária. Certo, é isso que eu gostaria de saber. Então não tem também a questão de passar na frente do outro? Não tem, não tem. Isso é marcado lá, a logística lá hoje feita na direção hoje do pastor Wilson, né? Então não se tem preferência. Ótimo. Ô Lucas, quando implantou, que era PSF, hoje é SF, né? Mudou aqui, também existia policlínica com esses profissionais. Hoje é UBS. Né? UBS, já não é SF mais. Não, é a Unidade Básica de Saúde. Isso. Também tinha esses profissionais. Eu falo que Orizona, ela vem caminhando para ter, de fato, uma saúde de excelência. Porque desde que começou, ela vem evoluindo. E isso é normal. Não vai ficar parada no tempo. Eu sempre falo que tudo que é bom pode melhorar. Pode né? melhorar. E hoje a saúde do município de Orizona é uma saúde de destaque. Sim. Hoje a gente pode se falar isso, pode Sim. bater no peito e falar Sim, isso. quando foi implantada aqui também, ela foi referência em muitos lugares, né? Ela ganhou prêmio, né? Inclusive o irmão do professor Olímpio, né? Que veio aqui e implantou na época que iniciou a questão que não fazia parte, e ele implantou em todo o nosso município, a questão do odontólogo, né? Ele fez um projeto aqui excelente, que deu continuidade. Minha última pergunta, Lucas, para não alongar mais. No ano passado, eu fiz um requerimento pedindo as áreas que estavam descobertas dos agentes de saúde. Foi criticada, inclusive, em uma reunião, chegou a falar assim, aquela vereadora, era só eu de vereadora, não custava nada dizer meu nome, pedi as áreas que estavam descobertas, né, com os agentes de saúde, porque nós sabemos que tem muitos lugares que não tem, que eles não vão, ou se tem e não vão, as pessoas reclamam e falam, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos que não passa nenhum agente de saúde lá em casa. Né? Eu não fui respondida, mas eu sei que eu fui muito criticada, porque tinha pessoas ali que, inclusive, parente minha estava na reunião, né? Disse que eu fui ao Ministério Público, né? Então vocês têm que trabalhar agora. Sei que aumentou até o serviço dos agentes de saúde, e a culpada fui eu. Mas eu só queria saber, né? Se for possível, depois eu gostaria que você me encaminhasse esse levantamento. Quantas áreas hoje não tem agente de saúde atuando? Quantas áreas? Vereadora, só queria complementar, porque fazia parte que eu não tinha concluído. Nossa, Fazia parte aqui também de uma pergunta, mais ou menos nesse sentido, e veio do Batran. A reclamação do pessoal lá de que a gente também não está fazendo a visita, a reclamação, há mais de 1 ano.
né? Então, eu complemento o que ela disse aí na questão do descoberto. E lá tem a profissional. Assim, eu vou responder as duas perguntas. Eu posso dizer hoje que o município de Orizona, ele não tem um palmo de território sequer que não esteja coberto, tá? Então, é um problema, posso se dizer assim, igual eu falo, a gente tem que acompanhar tudo de perto e entender a realidade. E eu fui atrás, andei e descobri. Essa questão do Batam, me chegaram várias reclamações. Eu chamei a agente, conversei com ela e foi resolvido o problema. Até mesmo porque essa agente, ela passou por alguns problemas, certo? Familiares, problemas de saúde. Então, foi relatado, já foi resolvido, hoje o momento já é outro, e ela já está realizando os atendimentos. Em questão desse território, eu até ia chegar lá, mas vou antecipar, no mês de janeiro, né, no meu segundo mês como gestor, me foi apresentada uma ferramenta que a gente acompanha em tempo real todo o atendimento da nossa atenção primária, desde o atendimento médico, do atendimento da nutricionista, até onde um agente de saúde está em tempo real. Se você quiser hoje que eu te falo, eu tenho uma ferramenta na minha mão que eu acompanho isso em tempo real. E é uma ferramenta de trabalho para eles, certo? Igual eu falo, dia 24, agora semana que vem, convido os vereadores a estar participando, porque eu acho interessante a gente estar participando dessas ações, que a gente começa a entender um pouco o que está acontecendo. Então, essa educação continuada é justamente para a gente estar acompanhando a realidade de cada agente de saúde. Eu falo que Orizona é diferente, falo mais uma vez, por quê? Até o sotaque aqui do Taquaral é diferente do sotaque lá do Buritizinho, certo? Então, assim, parece que a gente está na divisa não de região, mas às vezes até de país, dependendo, né? Ou de estado, né? Pelo sotaque, pela forma de falar. Então, assim, é completamente diferente. Então, a gente tem que estar fazendo essa educação continuada, porque a gente traz os agentes de saúde para estar discutindo o que está acontecendo naquele canto de lá do município com aquele canto daqui do município, né? Então, essa ferramenta traz para ele o seguinte: hoje ele consegue ir lá na Secretaria de Saúde puxar, fala assim, ó, Juan, que é o nosso enfermeiro que fica responsável por isso, eu quero agora o relatório de quantos hipertensos que eu tenho lá na minha região. Eu vou fazer uma ação e vou visitar cada um agora dentro desse mês. Eu quero que você me dê um relatório de cada diabético que tem lá. Então ele consegue. Então é uma ferramenta que me ajuda a identificar o trabalho deles, às vezes algum ponto que está sendo errado, uma visita que não está sendo feita, porque ela aparece para mim a hora que ele chegou na residência, na zona rural ou na propriedade urbana, quanto tempo que ele durou o atendimento lá e que hora que ele finalizou o atendimento. Então a gente consegue acompanhar isso em tempo real. Então essa questão aí já é nula, não vai existir mais, não existe mais hoje dentro do município de Orizona. Não tem nenhuma área descoberta. Não tem nenhuma área descoberta. A gente tem áreas, às vezes, que um agente tem um pouco mais de casas do que outra, mas não quer dizer que o território dele é maior do que o outro, porque a gente não se fala de quantitativo, a gente fala de área não, eu só territorial. quero porque são várias pessoas que falam assim, a última vez que a gente passou lá em casa foi em 2019. Mas a gente tem que entender, vereadora, então, assim, que às vezes... né, as pessoas chegam com essa demanda, né? A gente tem que entender, às vezes, que o agente passou, não estou defendendo o agente, não. Não, claro. Certo. Mas a gente tem que entender também que o agente passou, às vezes, no momento que ele foi no supermercado. Mas ele deixa. Que ele fez... Quando a gente passa, ele deixa que ele fez uma visita, né? Então, agora a gente consegue identificar. Certo, ótimo. Esse trabalho com o notebook que eles têm, com o tablet, o tablet deles tem o GPS, sim, tem tudo, sim. E é sincronizado com a Secretaria. E eu falo que é o trabalho mais grandioso, não menos valoroso do que o do médico, da enfermeira, não, mas por quê? Ele identifica lá na residência da pessoa. Eu falo que quando o trabalho do agente de saúde está funcionando bem, todo o restante do trabalho da saúde vai bem. É porque é ali que começa, né? Exatamente. É o primeiro contato. E ele que identifica se tem uma criança ali que precisa de dentista, se tem, né? Então é ele que identifica e mais ainda, no cadastramento dele é o que vai garantir o recurso que vem para o nosso município, né? Então, É importante demais. então assim,
te agradeço as respostas, viu? Era isso, presidente, obrigada pela oportunidade. E assim, parabéns pelo trabalho que está fazendo, pelo que trouxe aqui para nós, né, com todas as apresentações e o trabalho que tem sido realizado na saúde. Obrigada. Vamos ouvir nosso colega João Lucas. E devido à hora, pessoal, outro dia a gente faz outro Mas tem convite tanta ao senhor. coisa aqui ainda, aí. Não. Senhor presidente, eu vim para cá às 3 horas da tarde, me preparei para essa reunião, aí eu fui interrompido. Eu queria fazer as minhas perguntas. Só um momento. Vereador João Lucas? Não? Mas não. Então pode. Boa noite a todos mais uma vez. Realmente extrapolou o nosso regimento interno aí, fala da questão do horário, né? E questão, inclusive, quando ultrapassa do horário, a gente tem que colocar ainda na liberação do plenário, né? Mas já são quase 10h30, estamos aqui trabalhando e isso demonstra o compromisso da Câmara com toda a população. Lucas, mais uma vez, parabenizar por todo o trabalho. Vendo você falar aqui, principalmente após a sua explanação, a gente entende por que a saúde de Orizona é tão bem avaliada, fruto aí de um trabalho árduo, não só seu, mas de toda a equipe que está aqui presente. Doutora Camila, eu não sabia que ela estava em Orizona, foi colega minha de sala de aula durante o ensino médio. Parabenizar toda a equipe da saúde em nome da doutora Camila, Micaele, que é muito conhecida minha, amiga da minha esposa, amiga lá de casa, e dizer que realmente a gente fica feliz quando vê você explanando todo o assunto relacionado à saúde com muita propriedade. Você realmente, a gente percebe que você sabe o que fala e vivencia isso no dia a dia. E te parabenizar também por ser um secretário muito presente ali no hospital. O vereador João Lucas estava aqui comentando que todas as vezes que ele precisou da saúde desse ano e estava no hospital, ele pôde perceber sua presença ali durante 3, 4 vezes durante o dia. Então isso realmente, a gente sabe que os servidores têm a obrigação de trabalhar, mas você está indo além dessa obrigação. A minha pergunta é a seguinte, mais uma vez, quando você fala em investimentos aí, a nossa base também aliada, nós conseguimos aí durante o primeiro ano de mandato meu, nós conseguimos 2 carros 0 km para a saúde, 2 Fit Argos, um investimento aí de R$146 mil, 140 mil foi custeado pelo deputado Henrique Arantes, através da nossa base de governo, e R$6 mil foi uma contrapartida do prefeito da época, do secretário Hernani, e também nós conseguimos, através do deputado Eudes Cambon, uma ambulância no valor de R$200 mil, que também está servindo e muito. De vez em quando eu estou lá em Goiânia a trabalho, eu passo, vejo a ambulância transitando, indo para Goiânia, fazendo esses atendimentos. A minha pergunta é a seguinte, qual seria hoje a principal demanda da saúde de Orizona, no quesito, seja uma ambulância, seja um carro para saúde, ou um equipamento, o que a gente poderia estar reivindicando aí para os próximos anos que você julga como prioritário? Hoje a saúde de Orizona é muito bem estruturada, o vereador Ulisses. Então, assim, todo recurso, toda verba, todo equipamento, ele é muito bem-vindo. Igual eu falo, o nosso desafio maior sempre é os nossos atendimentos, né? Os nossos procedimentos, tudo que é realizado hoje dentro do município. E a gente precisa de verba. Verba essa para estar custeando essa demanda, desde uma cirurgia que precisa ser feita, né? Ou até mesmo custeando os serviços prestados hoje no hospital, na policlínica, né? Que é um desafio diário da gente estar mantendo essa qualidade de atendimento e esses profissionais ali. Então hoje a saúde ela demanda de carro, ela demanda de ambulância, que está chegando uma ambulância nova agora, mais uma ambulância nova agora, vai estar compondo aí a nossa frota aí de 5 ambulâncias, né? Em grande e perfeito estado, porque por dia a gente tem 2 ambulâncias rodando 24 horas, enquanto uma às vezes está entubiada, ela tem que chegar aqui, ela já tem que ir para Uruaçu, a outra está em Goiânia, volta, tem que ir para Catalão, e isso é todo dia, a correria o tempo todo, né? Então às vezes a gente fala que a gente tem 5 ambulâncias, está o suficiente, mas às vezes a gente tem que buscar uma alta hospitalar, lá em Goiânia o paciente é acamado, faz uso de O2,
né? Demanda técnica. Então, isso tudo é custo. É custo de combustível, é custo de profissional, é custo. Então, a gente precisa de ambulância, a gente precisa de verba para estar custeando, a gente precisa de equipamento hoje para dentro do hospital. Então, tudo que for conseguido hoje é de grande valia, né? Eu não posso falar, hoje eu preciso só disso para a saúde. Não, eu vou estar pecando de falar isso. Então, tudo que vocês conseguirem, igual eu convidei todos os vereadores aqui, tragam recurso, vamos ajudar na saúde. A saúde precisa, né? A saúde, como a gente bem fala, salva vidas, né? Às vezes por um sugador nasal, por o hospital me solicitou agora para fazer intubação e tem uma telinha ali que você vê como se fosse um monitor, né? Vídeo laringo, né? Então, desde um pequeno equipamento até uma grande ambulância, hoje a gente está necessitando. Vereador Daniel, 5 minutos. Senhor secretário, uma das minhas questões, você até me respondeu agora, que é a quantidade de ambulâncias. Então, temos 5 ambulâncias no município. Vamos ter 5. Vamos ter, então temos 4 hoje. Beleza. Aí, 2 fazem 24 horas e as outras ficam em stand-by caso necessita. Não, a gente tem, por exemplo, aqui, eu tenho uma ambulância que atende a hemodiálise. A gente tem um paciente acamado hoje, né, atendendo uma ordem judicial para estar levando esse paciente, porque ele não consegue ir no micro-ônibus, que se tem um micro-ônibus da hemodiálise, né? Então ele vai dia de terça, quinta e sábado. E tem uma alta hospitalar em Morrinhos, que a família está desde semana passada entrando em contato, que é um paciente também que vai fazer uso da hemodiálise e precisa, ele é acamado e precisa do transporte de ambulância. Ou seja, as 4 hoje, no momento, elas estariam 100% utilizadas. Se esse paciente chegar a vir para o município, a gente vai ter que usar, em um dia de hemodiálise, 2 ambulâncias. Os 2 precisam ir deitados. Né? São mais 2 perguntas, bem objetivas também. Eu citei aqui a questão das pessoas nos procurarem, auxílio, até a questão de regulação e tudo mais. Existe algum empecilho para que um paciente possa ter acesso ao seu número de regulação? Existe alguma determinação por parte do senhor, ou do diretor, ou qualquer outra pessoa, qualquer dificuldade? Só sim ou não? Não. Não existe, ok? Obrigado. Outra demanda que chegou, essa eu vou fazer via requerimento posteriormente, o plano de carreira dos profissionais de saúde. Existe algum estudo sendo feito, algo que precisa, para ser apresentado nessa casa? Nós somos muito cobrados pelos profissionais de saúde com relação ao plano de carreira dos profissionais. Como tudo demanda, eu até vi a discussão anterior aí da iluminação urbana, né? Então, assim, tudo se necessita de iniciar um processo, né, para ser realizado uma licitação, uma compra. Então, no plano de carreira, já se é iniciado, sim, algo relacionado a isso. Não tem previsão ainda não. Não tem previsão ainda. Existem os estudos. Só existe. A Secretaria de Saúde tem assessoria técnica, assessoria jurídica própria, né? Ou não? Ou a prefeitura. Faz via prefeitura. Só um segundo, vereador Daniel, tem uma licitação feita no município desde novembro para uma empresa contratada para elaborar um plano de licitação de carreira dos funcionários da Universidade de Saúde, acho que R$60 mil. Senhor secretário, como eu disse no início, parabéns pelo trabalho do senhor. Não é sobre o atendimento dos profissionais, é a demanda da população que nos procura. Eu vejo, assim, como essa situação, tá bom, mas reclama de outro lugar que às vezes é ruim. Eu acho que não é o ponto, é fazer o máximo, porque as pessoas querem mais e mais e mais e buscar atender. Eu sei que você está trabalhando para isso, o senhor assumiu a secretaria de forma bem incisiva, cortou alguns gastos, inclusive fui procurado no início de janeiro com relação a alguns profissionais que tiveram algumas gratificações, algumas bonificações, eu não sei o termo técnico, cortados, e essas pessoas se sentiram lesadas. Então, assim, eu vejo a sua atuação na maneira de deixar a sua identidade, acompanho suas redes sociais e etc. Então, assim,
mais uma vez, não é sobre a questão dos profissionais em si, é a demanda da população e nós precisamos. E só de ter o senhor aqui, importantíssimo vir aqui conversar com essa casa, explanar de forma muito abrangente, veio aqui numa tentativa de fazer uma prestação de contas, eu acho que foi onde a gente se perdeu, que não era talvez o momento, calma. 5 minutos já foi, né? Não era talvez o momento, mas era sobre isso, tá? E É isso. Obrigado. Eu quero agradecer também, tá aqui, o senhor presidente. E quero deixar que eu estou sempre de pé e a ordem. Para mim não tem hora, não tem dia. Pode estar me ligando, meu celular não desliga. Minha esposa às vezes fica brava comigo porque o telefone toca de madrugada todos os dias, não existe um dia que não toca. E eu estou sempre. Só um momento. O único pedido meu: piso dos técnicos e dos enfermeiros que não foi concursado. Isso já foi identificado por mim quando eu entrei, foi uma falha anterior. E assim, a gente já iniciou esse reajuste. Tá? Ele já está sendo feito, já teve início. Vamos chegar lá, na totalidade, se Deus quiser. Tá? Então, quero agradecer toda a nossa equipe que está aqui presente, representando toda a nossa Secretaria de Saúde. Como eu sempre falo, a saúde depende de todos nós. E sem eles, ela não existe. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Pessoal da saúde, muito obrigado. Viu? Professor, obrigado, irmão. Tia, obrigado. Viu? Obrigado a todos. Hoje vamos ficar sem a palavra ali, vamos deixar para a próxima, né? E não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Obrigado, pessoal.